E eu que quase fui de arrasta porque Deus não queria falar comigo. Não tô agindo aqui como uma criancinha mimada, nem querendo reprimir a situação que eu passei. Mas eu passei uma fase muito difícil da minha vida, onde tudo estava dando errado para mim. E parece que quanto mais eu orava, quanto mais eu buscava, mais atribulações eu tinha. Eu era uma adolescente, né, para a vida adulta, muito frustrada, triste, sabe? Com depressão, com ansiedade a mil. Já não tinha os meus pais presentes, sabe? Então, assim, o meu refúgio foi buscar a Deus. E eu fui para a igreja, cheguei a orar, cheguei a jejuar, cheguei a buscar a Deus. Eu achava bonito quando chegava um pregador na igreja, passava a revelação para os irmãos. Eu achava que, tipo assim, sabe? Eu falei, nossa, eu quero que Deus fale comigo também. Eu ansiava por Deus, sabe? Eu almejava estar perto de Deus, estar com Deus, estar orando, estar lendo a Bíblia, sabe? Eu era muito apaixonada. Não sei se por que que eu era, não sei porque eu era nova convertida, mas eu queria que aquilo acontecesse comigo, sabe? No meu coração eu almejava muito, 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 muito. Mas o tempo foi passando e eu fui vendo que aquilo não acontecia comigo. Tinha revelação para fulano, para ciclano, para Beltrano, para Yasmin. Era tanta gente que eu queria que aquilo acontecesse comigo também, mas nunca aconteceu. Aquilo foi me frustrando, foi me deixando triste, foi me deixando cabisbaixa, sabe? E nada que eu fazia preenchia aquele vazio que estava dentro do meu coração. Eu fiquei triste, fiquei desesperada, sabe? Sem ânimo para nada, para nada. Foi quando eu dei um prazo, né? Eu falei, se Deus não falar comigo hoje, neste dia que eu vou para a igreja, quando eu chegar em casa, eu vou tirar minha própria vida. E eu fui para a igreja, nos hinos eu não ouvi Deus falando comigo, na pregação também não ouvi Deus falar comigo, teve revelação. Em nenhum momento alguém sequer veio até mim, sabe? Eu passei, aquele dia do culto, eu passei o dia inteiro chorando, chorando igual criança, gente. Quando via alguém falar comigo, eu, sabe, disfarçava, limpava as lágrimas, os olhos, mas eu já estava com aquela intenção. Então terminou o culto e eu fui direto para casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui para tentar a pior burrice da minha vida. Eu cheguei de fato a tentar, mas quando eu peguei a corda, gente, amarrei no meu pescoço e fui descer, o Espírito Santo bradou no meu coração e eu senti um vento sobre a minha direção e fez com que eu caísse no chão. E quando eu caí no chão, eu me debulhei em lágrimas, sabe? Em lágrimas, em lágrimas, em lágrimas. O que eu tô fazendo da minha vida? E desde então, minha vida foi totalmente mudada, transformada. Porque Jesus, naquele momento em que eu pensava que estaria perdida, em que eu pensava que não teria mais chance, né? Que Deus não gostava de mim, que Deus não me amava, Ele demonstrou o seu amor por mim, naquele momento de fragilidade, de loucura, aquele momento triste, onde eu ia fazer a pior burrice da minha vida. Deus veio até mim e mostrou o seu amor, né? Disse que com Ele jamais eu estaria sozinha, que eu era especial. E eu nunca mais fui incompleta, porque o amor dele, de certa forma, me curou de todos os meus traumas, de todas as minhas dores, de todos os meus sofrimentos. Eu nunca imaginei na minha vida ser amada como eu sou amada por ele. Ele mudou, transformou a minha vida de uma forma sobrenatural. Eu pensava que seria mais um capítulo encerrado da minha história, mas só foi o começo de muitas coisas que aconteceu. Depois que tudo isso aconteceu, eu lembro que eu tinha me inscrito para passar no concurso público. Eu fui a primeira da lista
a ser chamada. Comecei a desenvolver vários outros tipos de trabalho, né? Tanto na igreja, quanto assim, com pessoas, né? Em si, de evangelismo. Fiz muito IDES, onde eu participei também de várias palestras, falando do amor de Deus para as pessoas, pregando o evangelho. Eu fiz também muitas obras missionárias, pude ir em vários países, sabe? E eu vi o quanto, o que eu queria, por mais que fosse algo assim benéfico para mim, né? Porque quem não quer ouvir a voz de Deus? Mas assim, não é somente ali que Deus fala com as pessoas na igreja. Eu imaginava que para ser ouvida, para ser amada por Deus, eu tinha que ter, ser revelada, né? Algo revelado sobre mim para as pessoas. Mas não é, hoje eu entendo que não é assim que Deus age, sabe? Ele é muito mais que revelações, que pregações. Ele é tudo e em todos os momentos ele fala conosco, seja através da palavra de Deus, né, através da Bíblia, da leitura da oração, do seu caminhar, na sua casa. Em todos os momentos Deus está falando com a gente. É só você, sabe, pedir orientação a para ele tirar todo o ruído do seu ouvido, tudo que está destravando você a falar com ele diretamente. Ele quer ter algo íntimo com você, ele quer te dar amor, ele quer te dar a atenção que você merece. Mas para isso, muitas das vezes precisamos destravar a nossa audição espiritual, porque ele quer falar com você, assim como ele falou comigo, assim como um momento bem frágil da minha vida. Eu iria fazer uma burrada, mas através daquele meu clamor, daquela minha petição, o Senhor veio até a mim. Então não desista de viver, não desista da sua vida, por mais que esteja difícil, abra seu coração para o Espírito Santo, pois ele vai entrar e vai fazer morada, assim como ele hoje faz na minha. E através dele, eu já realizei tantas coisas, sabe? Que antes eu pensava ser coisas impossíveis. Mas o segredo foi colocar ele em primeiro lugar, porque quando eu decidi colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, tudo transformou. As outras coisas eu sempre quis, eu sempre gostei, mas assim, o amor dele me preenchia de uma forma tão grande, tão bonita, que aquilo que eu queria, que às vezes era o meu sonho, se tornou algo sutil para mim. Para mim, o que mais interessava era a presença dele, era o amor dele. Então eu confiei naquele amor, naquela presença. E hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada, completa, porque eu tenho o amor dele na minha vida, eu tenho ele comigo. E hoje eu quero te fazer esse convite. Aceite o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida e viverás plenamente, eternamente com ele. E, gente, essa história é de uma moça, né? Achei aqui no TikTok. Achei bem interessante a história dela, resolvi aqui trazer para vocês, né? Onde retrata o amor de um pai por seu filho, onde Deus, ali nos últimos instantes, ele se revelou para ela, se mostrou, e que muitas das vezes não precisamos que os outros olhem para nós com aquele olhar de compaixão, sendo que Deus, né, está em todos os lugares, em todos os momentos. Deus não está somente nos templos, Ele não está somente em revelações de pessoas, mas Ele se revela para nós o tempo inteiro. Só basta nós olharmos com um olhar de carinho, de amor, que Ele irá se fazer presente, irá se revelar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Curte, comenta, compartilha. Deixe aqui a sua história através deste e-mail. Fiquem com Deus. Até logo.